Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso projeto Oração da Manhã, os 5 Minutos de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre o Sermão do Monte e as bem-aventuranças anunciadas por Jesus. Vamos ver que essas promessas feitas aos discípulos se realizam à medida em que nos colocamos no caminho do reino de Deus. E vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê forças para trilharmos sempre este caminho rumo à felicidade eterna. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. O Sermão do Monte é o mais importante discurso já proferido em toda a história da humanidade. Nele, Jesus anuncia as famosas bem-aventuranças aos seus discípulos. É importante lembrar que Jesus ensinava em hebraico e ocasionalmente em aramaico. Quando anunciou as bem-aventuranças, Jesus utilizou a palavra hebraica ashrei, que faz referência a uma caminhada, a um caminho que está sendo percorrido. Em outras palavras, no Sermão do Monte, Jesus está dizendo que os seus discípulos são aqueles que caminham, são aqueles que marcham rumo ao reino de Deus, e nisto consiste a sua felicidade. Quando Jesus diz: "Felizes são os pobres em espírito, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que são perseguidos e humilhados", Jesus não está exaltando a condição humana, nem sugerindo virtudes, mas garantindo que ao final de uma caminhada, marcada às vezes por dores e sofrimentos, os seus discípulos alcançarão o reino de Deus. Como discípulos de Jesus, nós devemos estar sempre em marcha, sempre a caminho, sem jamais parar, sem jamais desanimar. Por mais difíceis que sejam as batalhas, por mais dolorosas que sejam as lutas, não nos deixemos vencer pelo cansaço, nem pela tristeza, nem pela frustração. Porque, como sabemos, o nosso ponto final não é neste mundo. A nossa alegria não se encontra aqui. Nós somos cidadãos do céu, que marchamos a caminho do reino de Deus, rumo à felicidade eterna que Ele nos prometeu. Passagem bíblica de hoje. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: "Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus." Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 3. Oremos. Ó Pai Todo-Poderoso, nessa manhã de hoje, mais uma vez, nós viemos à Tua presença, como filhos e filhas, como irmãos e irmãs, que desejam ter um contato, que desejam ter uma experiência renovada com o Senhor. Hoje, Pai, queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar a não permitir que a nossa vida permaneça parada, estagnada, imobilizada. Ajuda-nos, Senhor, a estar sempre em marcha, a estar sempre em movimento, a estar sempre no caminho do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a não permitir que as tristezas e os sofrimentos dessa vida nos façam parar. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar as lutas, as dores e os sofrimentos com a certeza de que ao final dessa caminhada o Senhor nos dará a felicidade eterna, as bem-aventuranças prometidas aos seus discípulos. Que desça sobre nós
que desça sobre essa manhã de hoje a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.